Bom dia a todas e a todos. Estamos começando mais uma semana, continuando aí o Brasil, segundo reinado. Falamos aí a princípio dessa estrutura política montada aí no final da regência, né? Os primeiros anos, a primeira década do governo do jovem príncipe, imperador, Dom Pedro II. Então, assume lá com 14 anos e pouco. Em 1850 já está com 24 anos, um jovem, né? Nos primeiros momentos aí para estruturar, nós vamos chamar de segundo reinado. Mas nos falta falar um pouquinho sobre essa vida cultural, intelectual surgida aí nesse tempo, no pós-independência, né? E aí até, diríamos até a primeira metade do século XIX, né? Depois outras, Brasil em pleno desenvolvimento, né? A cultura vai se dinamizar muito mais, assim como a economia. Mas no primeiro momento, nós vamos lembrar que nos primeiros anos da independência do Brasil, a Europa vivia, nós chamamos de ideal romântico, né? Ou chamado romantismo, justamente tentando refletir ali aquelas questões da Revolução Francesa, né? Os novos tempos, né? Da burguesia liberal, do liberalismo. Esse romantismo vem se opor àquela tradição classicista, né? Por exemplo, nos dizeres do poeta, escritor francês Victor Hugo, né? Liberdade plena, né? Liberdade para todos, liberdade. Não há regras nem modelos, né? Os modelos são livres. Né? E o romantismo, surge essa corrente romântica, mas ela não consegue, os romancistas não conseguem coordenar aí esse utilitarismo liberal, essa coisa momentânea, né? Rápida, né? Utilitária, prática do liberalismo, com poesia. Então, esses romancistas europeus vão buscar inspiração lá nos heróis da Idade Média. Então, como que fosse uma certa fuga desse utilitarismo cotidiano, né? Eles vão se refugiar lá, né? O que eles vão chamar de devaneios, ociosidade, né? Contemplação. E na Europa eles buscam isso nos seus valores medievais, nos seus heróis medievais. No Brasil, isso não funciona, porque nós não temos um passado medieval. Então, o que os nossos romancistas vão fazer? Sempre lembrando a vocês que o modelo copiado é o modelo europeu, né? Eles vão buscar os nossos índios, os primeiros nativos, né? Essa vida pura, esse purismo idealizado, né? Da vida dos nossos índios. Vão buscar ali os temas de inspiração. Partilho com vocês aqui o nosso PowerPoint para a gente ir seguindo aí, né? Então, paeira não. Paeira nós já falamos. Tem um outro aqui. Cadê o outro? Ah, tá lá, o romantismo. Né?
Então, vejam lá, o romantismo, né, um repúdio à rigidez dos padrões clássicos, incentiva a liberdade. E na Europa, a inspiração em termos da Idade Média. E temos aí, mas é temos, né? Foi muito importante para o Brasil, e desde o princípio, na década de 20, final dos anos 20, a formação dos primeiros cursos superiores e a imprensa no Brasil. Né? Essa imprensa agora cotidiana, né? Que chega a mais gente, publica o dia a dia. Esses cursos superiores, primeiros cursos superiores, direito, né? Em São Paulo, em Olinda, Olinda depois passa para o Recife, posteriormente outros cursos virão. Mas isso é muito importante para você criar uma consciência intelectual no Brasil. Embora, se aprofundarmos mais, nós vamos saber que tudo isso está voltado para a elite, né? Para a aristocracia brasileira, a aristocracia imperial, em detrimento de uma política do Estado, quer dizer, uma própria política do Estado, de que a educação superior é mais importante que a educação básica. Essa é uma opção que vai explicar muito essa nossa história da educação e por que nós somos um país tão carente, né, de educação. Mas é um outro tempo. Voltando lá no romantismo, os primeiros cursos superiores são importantes nessa formação da consciência intelectual. E já que nós não tínhamos os nossos heróis da Idade Média, vamos buscar lá o indianismo, nos nossos primeiros habitantes, né? Vamos dizer assim, na nossa pré-história. Então, destaca-se, por exemplo, aí, primeiros momentos, né? Poesia de Gonçalves de Magalhães. Ele funda em Paris, olha só, para você ter uma ideia. Paris, ele funda um grupo de intelectuais chamados de O Niterói, né? Para tratar, né? Essa pesquisa aí da nosso romantismo. Leio para vocês os primeiros versos aí da chamada mesmo literatura aí, romantismo no Brasil, de Gonçalves de Magalhães. No meio das tabas de amenos verdores, cercados de troncos, cobertos de flores, alteiam-se os tetos da altiva nação. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sobrepõe ele aí depois um outro, Gonçalves, né? Gonçalves Dias, o Lato, vai escrever aí o Ijuca Pirama, né? Importantíssimo, livro de poesias, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Belíssimo, né? Cantos da minha terra. Bom, mas também isso vai ser visto muito no que nós chamamos de devaneios de amores românticos. Ou seja, nessa ociosidade, nesse chamado mal da época, porque os autores se mergulham aí num mundo romântico sem limites, né? Chamados devaneios de amores românticos. Vão surgir expressões como Casimiro de Abreu, Álvares de Andrade, Álvares de Azevedo, Castro Alves, poetas belíssimos que vão morrer aí com 20 e poucos anos de idade. Né? O ápice desse chamado ideal romântico nós vamos perceber claramente na obra de José de Alencar, né? Que escreveu aí livros importantes desse tempo, né? Exaltando esse romantismo, especialmente o nosso indianismo, né? O Guarani, Iracema, são dois belíssimas obras, José de Alencar. Castro Alves, né, com uma poesia bem popular, editada aí nos folhetins, né, nos jornais da época, né, e debruçando sobre a questão
do escravagismo, né? Então, é uma contribuição muito forte. No teatro, gente, nós tivemos os chamados temas nacionais. Eu destaco para vocês Martins Pena e França Júnior, que começaram com as primeiras comédias sobre a vida ali na corte, né? A vida da aristocracia, em detrimento aí da vida social, né? Da população muito empobrecida. Então, essas comédias são comédias satíricas, né? Inaugura-se o chamado romance de folhetinescos, os folhetins, né? Estão sendo publicados assim, periodicamente. Destaca-se, por exemplo, Joaquim Manuel de Macedo, com as memórias do sargento de milícias, né? Importantíssimo trabalho, né? Que era assim, justamente para chegar a mais gente, né? Eram publicados assim, pequenos pedaços, né? Aí você fazia ali um compêndio no final, juntava tudo. Estava ali o livro. Na pintura, nós vamos aí, sabemos que a pintura sempre foi europeia no Brasil. Mas mesmo essa escola europeia de pintura vai formar aí grandes pintores brasileiros, destacando aí Vitor Meireles e Pedro Américo, especialmente aquelas gigantescas obras, né, de pintura sobre temas aí nacionais bem românticos, né? É o caso, por exemplo, aí da primeira missa no Brasil, o grito da independência, né? O grito do Ipiranga, né? As batalhas de Guararapes, a batalha de Maitá, a batalha de Tuiuti, a batalha não sei o quê, né? Que estão aí nos nossos museus desses dois grandes pintores, né? Enaltecendo sempre, né? A figura do bravo sertanejo, esse mestiço, né? Na luta, etc. A, a democracia racial, né? A miscigenação. Na música, nós vamos destacar a figura de Carlos Gomes, que, embora com todo o padrão de ópera, né, as óperas, você tem ideia, nos salões da corte se dançava polca, valsa, tudo a ver com a Europa, né? Nós não tínhamos ainda um estilo brasileiro, isso vai ser inaugurado tempos depois. Né? Figura de Carlos Gomes, com a sua ópera, O Guarani, tema pianista nacional de José de Alencar, mas com toda aquela roupagem, né? Aquela estrutura da ópera italiana. Então, o que nós vamos perceber? Que o Brasil continuava ainda não tendo uma identidade cultural. Nós tivemos lutas pela nossa independência? Tivemos. Mas elas não incorporaram, essas lutas não foram incorporadas, né, à formação do Estado Nacional. Portanto, o Estado ainda continua culturalmente dependente da Europa, assim como econômica também, economicamente dependente, né? A partir da segunda metade do século XIX que nós vamos começar a criar uma consciência de fato nacional. Tá bem? Forte abraço para todas, para todos, e um bom dia, uma boa semana.